Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Mãos Unidas tem por título Trabalha e Espera. Nunca te suponhas a sós em servindo a seara do bem. Os mensageiros do Senhor estão sempre abençoando, secundando, apoiando e complementando-te o trabalho. E não precisam trombetas para se anunciarem e nem requisitam dispositivos de alarme para te entregarem o amparo de que se fazem portadores. Em silêncio, sabem escolher oportunidades, processos, maneiras e pessoas para isso. Observa. Aberavas-te da exaustão no capítulo das disponibilidades materiais para o sustento das boas obras, entretanto, no ápice da necessidade, alguém apareceu, estendendo-te o concurso preciso. Impedimentos domésticos passaram a obstar-te a cooperação no auxílio aos semelhantes, todavia, quando tudo se te afigurava entrave indissolúvel, algo sucedeu quebrando-te as amarras e desanuviando-te o teu caminho. Doenças te ameaçavam com a paralisação das possibilidades de servir, até mesmo com a desencarnação, contudo, no instante mais grave do mecanismo das circunstâncias, repontaram o remédio, a justa de que carecias para continuares em ação. Provações do círculo íntimo te impuseram grande sobrecarga de tarefas, induzindo-te à inquietação e ao sacrifício. No entanto, quando a situação te parecia insustentável, providências surgiram de inesperado em teu auxílio. Problemas diversos te afligiam a alma, acenando-te com a ruptura de tuas nobres realizações em andamento, mas quando as tuas melhores esperanças se apresentavam como sendo claramente frustradas, acontecimentos imprevistos liquidaram com eles e a estrada se te clareou novamente. Confia nos mensageiros do Senhor, cujo amparo nunca falha. No entanto, seja qual seja o obstáculo, não te des a rebeldia ou lamentação, e sim, continua trabalhando e oferecendo à vida o melhor que possas fazer. Os mensageiros do Senhor estão juntos de nós e por nós e jamais nos abandonam. Ainda assim, mesmo quando o auxílio de que te careça e se te afigure tardar, continua fiel ao dever de servir, porque o barulho da queixa ou a gritaria da revolta podem talvez dificultar o socorro que vem vindo. O estudo de hoje, a gente só consegue mesmo provar quando a gente está vivendo. A gente percebe que, num primeiro momento, eu não conheço a casa espírita, eu não conheço a igreja, mas estou passando por um momento de turbulência e estou sendo convidado a ir para um lugar desse. Parece que vai acontecer de tudo. Você vai ter dor de cabeça, você vai ter mal-estar, vai ter indisposição. Aquele vizinho que nunca te procura vai te procurar naquele dia. Aquele parente distante vai te procurar. Por quê? Porque as circunstâncias, no primeiro momento, parecem estar conspirando para que você não busque uma coisa melhor. Aí você bate o pé e fala, não, eu vou lá assim mesmo. E atravessa todas essas circunstâncias e vai. Quando você começa a sentir, eu entrei na casa espírita, entrei na igreja, entrei no templo religioso, o que acontece? Normalmente esses espíritos que me inspiraram a ficar afastado, ou eles ficam do lado de fora, não entram, ou se entrarem, também vão estudar, vão ser amparados de alguma maneira. Mas a maioria deles não quer entrar. Enquanto você está ali dentro, aí você está recebendo alívio, às vezes você está com uma carga tão pesada que você nem se dá conta, dá até sono, às vezes a pessoa fecha os olhos, tira aquele cochilo durante a palestra, né? Enfim. Mas depois que você se engaja e começa a se entregar a um determinado trabalho, parece que as circunstâncias vão sempre conspirando para que você consiga dar conta daquele trabalho. Eu me dedico bastante à tarefa de divulgação da doutrina espírita e tem muitas casas que convidam a gente e convidam com tanto carinho, é um trabalho tão gratificante, né, de você conhecer pessoas novas, você vê pessoas que estão engajadas mesmo no movimento espírita, estão engajadas na parte administrativa da casa e te recebem com aquele carinho que, às vezes, para não dizer não, eu no ano passado teve 4 finais de semana em que eu, num dia só, fiz 4 palestras. Aí fui fazendo uma, 2, né? Teve uma dificuldadezinha de horário de uma para outra, que eu estava chegando muito em cima do laço, mas não deixou furo não, né? Mas teve um dia que as palestras sendo no sábado, na sexta-feira eu passei mal.
E quando eu passei mal, senti um efeito de uma virose que muita gente estava sentindo também, os mesmos efeitos. Quando eu comecei a falar os sintomas, e muita gente estava tendo, era uma epidemiazinha. E eu fiz a minha oração falando, pô, por favor, me ajuda só para não deixar furo com essas casas, né? Porque a partir do ano que vem eu já não faço mais isso, né? E aí o que acontece? Eu fui assim mesmo, eu assistindo os vídeos do YouTube, não parece absolutamente que eu estou doente. Teve uma que eu até falo que eu estou doente na hora, mas na hora o que acontece? Dá uma disposição, conforme as ideias vão vindo, né? Aquele vigor vem vindo também, você começa a falar, aí quando termina, teve uma delas então que logo depois ia ter uma reunião de psicopictografia, aquela pintura mediúnica, e queriam até que eu tocasse piano após a reunião, e eu falei, poxa, eu estou passando muito mal, eu vim hoje para não deixar furo mesmo, eu voltei para casa para dormir um pouquinho, dormir uma horinha, para me levantar de novo e ir para outro estudo. E nesses momentos a gente sente a ajuda da espiritualidade, e depois eu paro para conversar até com alguns amigos sobre a virose em si. Ela acabou não ficando muito tempo porque eu me dediquei ao trabalho. Então tem coisas que só quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver assim, às vezes a tempestade acontecendo na frente do carro, atrás do carro. Me lembrei, falei do carro por quê? Porque quando a gente ia entregar comida na rua, às vezes a gente teve o desprazer de ver uma pessoa sendo assaltada na frente. Era a prova dele. E depois o pessoal até falar, né, numa outra circunstância, falou assim, vocês vão roubar o carro de quem vocês quiserem. Deles não, porque eles trazem comida pra gente toda segunda-feira à noite aqui. E aquilo, a gente não vai conseguir mudar a violência urbana nem as provas das pessoas, mas a gente vê a tempestade acontecendo aqui, ali, acolá, e com a gente não, a gente sendo preservado. Por quê? Porque os espíritos estão do nosso lado. Agora, se vier a acontecer, no entanto, seja qual seja o obstáculo, não te des a rebeldia ou a lamentação. Continua trabalhando e oferecendo à vida o melhor que possas fazer. Foi interessante para mim, foi um aprendizado mesmo. Quando eu fui assaltado logo após uma palestra, e que eu fui avisado durante a palestra que o tema não tinha absolutamente nada a ver com assalto, e de repente eu falei de assalto no meio da palestra. Quando eu cheguei em casa, que eu fui rendido, eu olhei para o alto e pensei como vocês estavam me preparando, né? Aí quando eu vou conversar com alguns amigos, principalmente uma que é presidente de uma casa espírita que se dedica a moradores de rua, ela falou, aí eu fui assaltada 4 vezes. Dá o trabalho, né? Tem que ir lá, né? Seguro de carro, tirar a documentação toda de novo, mas foi 4 vezes. Eu falei, eu fui uma. Então, até quando acontecer, ele fala aqui pra gente, não se des a rebeldia ou a lamentação, em si continua trabalhando, até porque eu ouvi de um amigo, presidente de casa espírita, que tinha terminado de ser assaltado, ele dizendo que um espírito foi conversar com ele e falou, agradece a Deus, porque quando você assaltava, você usava da violência, não usaram de violência com você não, só levaram tua carteira e teu telefone celular. E aquilo ficou, né, porque assim, a gente não vai conseguir afastar as provas, nem os compromissos que a gente tem da lei de causa e efeito. Mas a gente, hoje, com a compreensão que a gente tem, vamos seguir para frente, vamos continuar trabalhando, porque os espíritos começam a nos envolver, e nesse envolvimento, um dia, a gente vai ter noção exata de quantas vezes eles nos protegeram, de quantas vezes, quer ver, olha, os exemplos que o Emmanuel deu aqui, fala, exaustão, impedimento doméstico, doenças, provações do círculo íntimo e problemas diversos. E no último momento apareceu uma solução. Ah, meu Deus, eu não estou conseguindo chegar a tempo porque um engarrafamento de trânsito me pegou. Aí de repente você recebe a intuição, toma um outro caminho e chega faltando 2 minutos para começar a reunião pública. Isso acontece com uma frequência. Agora, é claro, a gente tem a preocupação de avisar, né, de telefonar, falar, olha, o Waze está dizendo que eu vou chegar muito em cima do laço, tá? Para as pessoas não ficarem preocupadas. Mas isso vai estar acontecendo o tempo todo, porque faz parte do combo e do gênero de prova, mas a gente está tendo um amparo, e eu vou terminar como comecei. Se permitam sentir
esse amparo que os Espíritos dão a gente trabalhando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.